Eu fiz um desafio à igreja hoje, dia de Santa Ceia, de termos um tempo especial de oração pelas nossas famílias. E é interessante pensar que a história da redenção do universo começa numa família. A história do mover e da manifestação de Deus na reordenação de tudo que tinha se perdido começa numa família. E Deus vai gerando as coisas aos poucos e falando ao nosso coração à medida que a gente consegue entender. E Deus trouxe ao meu coração, a gente está no primeiro domingo do Advento, onde a gente para meditar e celebrar o nascimento de Jesus. As próximas 4 semanas a gente vai estar lembrando dessa promessa que se realiza, dessa promessa que se manifesta, não é? E nós queremos compartilhar sobre isso. Mateus capítulo 1, verso 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe na ministração da sua palavra, em nome de Jesus. Então, a ideia é pensar no Deus que age através das famílias, do Deus que usa da minha família, da minha casa, para abençoar o mundo inteiro. E é interessante que a história da salvação coincide sempre com Deus chamando uma família. A história da criação começa numa família. Você tem lá Adão e Eva, a primeira família estabelecida no mundo. Deus organiza uma família. Quando Deus precisa intervir no mundo por conta do pecado que se instalou, Deus chama Noé e a sua família. Quando Deus, de novo, quer fazer uma aliança com o povo, Deus chama Abraão e a sua família. E assim você vai ter uma sequência de famílias que são abençoadas por Deus e são chamadas por Deus, e através delas todo o mundo, toda a história é transformada, porque uma família se colocou à disposição de Deus. E por conta disso, é muito comum, é muito natural, é muito frequente que o diabo e a sociedade se articulem para desarticular a família, se articulem para relativizar os princípios que são caros à família. E cada vez mais a família vai sendo secularizada, vai sendo transformada num mero acordo social, num mero contrato social, onde as pessoas, as partes, não têm clareza do seu papel, onde a gente tem casais que não reconhecem o valor e a riqueza que há numa aliança conjugal, nos princípios espirituais que estão contidos numa aliança conjugal, onde pais não sabem quais são o seu devido papel na criação de seus filhos, no propósito de manifestar na vida dos filhos a vontade de Deus, e a família como um todo não se reconhece como parte do que Deus está fazendo, como parte do que Deus quer fazer, como parte do que Deus está realizando. Eu creio sinceramente, irmãos, que a minha família e a sua família faz parte do plano de Deus, para a sua cidade,
para os seus parentes, para as pessoas com quem você se relaciona. Afinal, de alguma maneira, todos nós derivamos dessas relações familiares que a gente estabelece. E aí, a história de José e Maria, que a gente, de certa forma, já lê com os sininhos de Natal tocando, com as bolas, não é, de Natal, com as decorações de Natal, e a gente, às vezes, não consegue nem perceber tudo que está aqui. A gente não consegue perceber, por exemplo, a fragilidade e a singeleza dessa família. A gente não consegue perceber como é profunda a revelação que Deus dá ao homem José e à mulher Maria, que não são perfeitos, que são como eu e você. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus que se fez carne, mas José e Maria eram seres humanos vivendo as suas próprias histórias como eu e você. Eram pessoas comuns, pessoas naturais, vivendo as suas histórias como eu e você. Mas a primeira coisa que acontece na vida deles é que eles percebem que Deus deseja se inserir na história da sua família. Então é o primeiro princípio que eu quero deixar aqui hoje. Deus deseja se inserir na história da nossa família. Quantos aqui reconhecem um marco de intervenção de Deus na história da sua família? Vocês reconhecem um marco? Você lembra de um momento da intervenção de Deus na sua família? Eu tenho muito claro a conversão dos meus pais como um marco decisivo de intervenção. E eu já ouvi essa história tantas vezes que eu posso contá-la nos mínimos detalhes. Não é? Meus pais tinham 10 anos de casados. 10 anos de casados e ao longo daqueles 10 anos o relacionamento se desgastou a um ponto que eles já consideravam, isso há 30 anos atrás, não é? Eles já consideravam a hipótese de se divorciarem, com apenas 10 anos de casados. Não é? Meu pai, numa vida, ele não tinha uma experiência com Deus, apesar de ser muito religioso, mas uma experiência de promiscuidade, de bebidas. Meu pai não era alcoólatra, mas era como muitos do nosso país, dava final de semana, acabava o expediente, às vezes aquela happy hour lá de depois do serviço virava uma noite inteira num bar, bebendo e chegando em casa de madrugada, com todas as responsabilidades de provedor da casa em dia, mas, na verdade, um processo de deterioração. Ih, fugiu. Fala para mim, me ajuda. Obrigado, gente, está vendo? Da família. Não vou nem tentar falar de novo. Você já entendeu. Né? Num processo de desgaste, acumulado ao longo dos 10 anos. E uma determinada noite, ou manhã, minha mãe resolve, ela foi primeiro durante a semana foi numa igreja batista, e ali teve uma experiência com Jesus. Quando foi domingo de manhã, nós estávamos indo para aquela igreja, meu tio era metodista, e nos ofereceu uma carona e acabou nos levando para a igreja metodista. E eu gostei, falei, mãe, a gente pode ficar na igreja do Tiari? Ela falou assim, pode, meu filho. Deus sabia os propósitos que ele tinha, né? Mas eu pedi para ir para a igreja metodista. E acabamos ficando lá, e naquela mesmo domingo, minha mãe recebeu uma visita de irmãos da igreja, uma igreja pequena, era mais fácil detectar todo mundo que visita, um grupo de irmãos foi lá no mesmo dia à tarde, chegaram lá, estava meu pai, dormindo depois do almoço, porque aquela noite tinha sido longa, ele tinha chegado em casa quase 5 horas da manhã, e eu me lembro das histórias, não me lembro do dia, né? Eles foram ao culto à noite, e naquele dia parecia que minha mãe tinha contado toda a vida dela para o pastor. Essa era a impressão do meu pai. Não é possível que Neide contou tudo para o pastor que a gente está vivendo. Porque a palavra foi toda para ele. E ele tomou uma decisão ali. E ali começou um processo de intervenção de Deus na nossa família. Ali começou um processo de salvação e como a nossa vida mudou drasticamente. Como isso mexeu, por exemplo, na vida profissional do meu pai, que naquela época tinha um restaurante e ele não queria estar vendendo bebida alcoólica, ele não queria, que era um restaurante-bar, chamava Bitter Bar. Era o nome do restaurante dele. Meu pai tinha um apelido de Bitter. E ele disse, meu Deus, eu não quero isso. E por 6 anos ele buscou a Deus, libertação daquilo, comprou um mini mercado, onde ele criou a gente, onde ele sustentou a gente com o trabalho. Ou seja, o processo de experiência com Deus mudou a vida profissional, mudou a vida religiosa, mudou a nossa criação, mudou os vínculos de amizade, mudaram todos os vínculos e os relacionamentos que estavam ali.
E tanta coisa foi gerada por uma decisão, no caso da minha mãe, de buscar ajuda em Deus. De permitir que Deus intervisse no ciclo e na história da nossa família. Porque é verdade que a família é uma dádiva de Deus. É verdade que a família é um dom de Deus. Mas é verdade também que Deus não obriga ninguém a viver na dependência dele. É verdade também que Deus, mesmo tendo criado a família, estabelecido a família, não constrange ninguém a viver debaixo da presença dele. Essa é uma escolha pessoal que fazemos. É uma escolha, é uma decisão que tomamos. Eu e a minha casa, como Josué, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estaremos debaixo da bênção do Senhor. Eu e a minha casa não encerraremos um voto que fizemos um ao outro sem a permissão de Deus. Eu e a minha casa teremos espaço, abriremos lugar para que Deus governe. É o que acontece com José e Maria. Preste atenção. Precisa de muita fé para dar conta do que Deus quer fazer na família deles. Concordam comigo? Casal de noivos, num processo de noivado um pouco diferente do que a gente está acostumado. Maria está prometida a José, não é? Ela já é tida por esposa, mas é como uma espécie de noivado. E de repente Maria recebe uma revelação de que vai ficar grávida. E o anjo diz que é do Espírito Santo. Cadê os homens aqui? Imagina se a tua noiva, a tua esposa, chegasse dizendo que estava grávida do Espírito Santo. Hein, irmão? Fala aí. O que você ia fazer? Fala a verdade. Hein? Não ia ser desafiador para você? Para mim ia. Concordam comigo ou não, irmãos? José, provavelmente um moço mais velho do que Maria, porque é o que tudo indica, porque depois ele some da história, provavelmente porque morreu, entende? Por isso ele desaparece na hora que Jesus está adulto. Era comum, né? Homens mais velhos com meninas mais novas. Nessa cultura patriarcal, as meninas são prometidas muito novas para os seus maridos. E aí essa mocinha aparece dizendo que está grávida do Espírito Santo. E José é um homem íntegro e ama a sua esposa e diz assim: eu vou abandoná-la em segredo, porque ninguém vai tê-la por adúltera, porque eu não vou estar aqui para dizer que não é meu. Essa é a ideia de José. Eu vou fugir no anonimato, porque assim pelo menos viva Maria continua. Porque o que pesava sobre Maria era uma ameaça de morte, porque se José diz assim, não é meu, ela é tratada como adúltera e está passiva de ser apedrejada. Percebe? E aí o anjo mostra para José. José tem uma visão, José tem um sonho, onde Deus mostra para ele que é mesmo aquilo que Maria está dizendo, que é verdade, que ele pode aceitar. Mas a primeira coisa que acontece aqui é, essa família sofre a intervenção do Espírito Santo de Deus. Sofre a intervenção do agir de Deus. E o agir de Deus é sempre surpreendente. O agir de Deus não cabe dentro das nossas caixinhas. O agir de Deus não cabe dentro das nossas conjunturas. Ninguém podia imaginar uma história dessa. Ninguém, com a mente mais criativa, não ia imaginar isso. Deus vai gerar um filho através da minha noiva. Que história é essa? E a questão é, se a nossa família está verdadeiramente aberta à manifestação de Deus, nós precisamos, de alguma maneira, dilatar a nossa compreensão do que Deus pode fazer na nossa família. A gente precisa realmente tirar a tampa e dizer: Deus, o Senhor tem liberdade para agir na minha casa. Deus, o Senhor tem liberdade para agir na vida da minha família. Dentro dessa história, porque é impossível falar de família sem falar da nossa própria família, não é? Quando Deus me chama para o ministério pastoral, eu tinha 15 anos de idade, não é? Deus já tinha dito para o meu pai, e ele não tinha dito nada para a gente. Tinha dito para ele que um dos filhos dele ia ser pastor. Hoje os dois servem a Deus dessa forma, né? E ele fica quietinho, guarda aquilo no coração, como Maria guardou no coração. E aos 15 anos eu assumo isso. E aí a minha família, nos meus 15 anos, no alto dos meus 15 anos, resolve me apoiar incondicionalmente para viver esse chamado. Eu não fiz nenhuma outra coisa. Eu não fui fazer nenhum outro vestibular. Eu não fui fazer nenhuma outra faculdade. Na minha vizinhança o pessoal me chamava de doutor, porque eu sempre fui gordinho, de óculos, e minha mãe colocava umas camisas xadreza para dentro assim.
E o pessoal me chamava de doutor. E aí quando eu dizia assim, olha, o que você vai fazer, doutor? Eles diziam assim, o que você vai fazer? Não sei de onde tiraram isso, mas o que você vai fazer? Eu dizia assim, eu vou ser pastor. E a minha vizinhança, que achava que eu podia servir a sociedade de uma outra maneira, que achava que eu tinha algum talento, dizia assim, mas você vai fazer outra coisa, né? Você vai ser pastor, mas você vai fazer outra coisa, né? E é isso que eu sou. Desde os meus 20 anos de idade, quando eu fui consagrado pastor, é isso que eu sou. Já se foram 20 anos, eu tenho mais de 40. Né? Eu sempre faço a conta errada, irmãos. Eu fui consagrado aos 22, então é isso, né? Mas o fato é que, na minha própria história de família, na minha própria história de vida, Deus, de alguma maneira, diz assim, o projeto que eu tenho, o sonho que eu tenho, é maior do que aquilo que a gente concebeu. É maior do que aquilo que a gente imaginou. É maior do que aquilo que a gente sonhou. E eu sou convidado, então, a dilatar a minha compreensão de família e dizer assim, Deus, o Senhor pode agir na minha casa. Deus, o Senhor pode agir na minha família. Deus, o Senhor tem liberdade para mudar as prioridades da minha casa e na minha família. É isso que Maria e José vivem. Porque eu não quero te enganar. Dizer que a minha família vai viver o plano de Deus não me coloca necessariamente numa rota fácil. Pense, José e Maria, o que eles tiveram que fazer? Primeira coisa que Maria tem que fazer quando descobre que está grávida é procurar abrigo na família. Ela vai para a casa de Isabel. Por quê? Mesmo que José acreditasse, podia ser que alguém da vizinhança achasse que ela era adúltera. Percebe? Por causa do plano de Deus, Maria tem que fugir. Depois, quando Jesus nasce, está José e Maria de novo fugindo, porque tinha um decreto do rei contra as crianças. E por aí vai. O plano de Deus não colocou a família de Maria e José em uma rotina fácil. Não. Mas o que é Jesus, irmãos? Não é? Qual o texto? O que Maria, quando dá a luz a Jesus, ela diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, porque viver o plano de Deus vale sempre a pena, viver o plano de Deus é sempre o melhor, é sempre o que a gente mais precisa. O agir de Deus é maior que a história das nossas vidas, mas não se prescinde dela. Deus usa a nossa vida para se manifestar. E é interessante que quando o anjo vai dizer para José, ele diz assim, José, o que aconteceu, versículo 22, era para se cumprir o que fora dito pelo Senhor pelo intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo para José? O que está acontecendo com a sua família, José, foi prometido há muitos anos atrás. Antes que você sequer imaginasse que ia ficar noivo de Maria. Tinha uma promessa. O profeta Isaías falou dela. E o futuro desse menino é estrondoso, José. Então, meu filho, somente obedeça. Somente obedeça. Às vezes a gente acha que a história da nossa vida e a história da nossa família depende do que a gente vê hoje. Depende do que a gente enxerga hoje. Como pastor, a gente acompanha a luta de muitas famílias na vida da igreja. De esposas que oram pelos seus maridos, de maridos que oram pelas suas esposas, de mães que oram pelos seus filhos. E às vezes os dias passam e as coisas não parecem se mexer. Às vezes os dias passam e as coisas não parecem ser alteradas. Mas eu quero te dizer que a tua família nasceu no coração de Deus. A tua casa nasceu no coração de Deus. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Em algum momento Deus vai levantar um José, um homem, uma mulher que creia, e você talvez é esse José. Uma situação de fé que permite que os planos de Deus se manifestem na sua casa. A única coisa que a gente precisa ter clareza e saber é que a tua família é plano de Deus. Vários casais aqui já passaram por momentos de crise. Não é? Eu também já passei. Não é? Mas o meu casamento mudou drasticamente quando eu entendi que a decisão de permanecer casado não era fruto de uma decisão pessoal apenas. Não significava apenas querer estar com a Ângela. E eu quero muito. Mas houve um momento que eu pensei assim, acho que não vai rolar não. Acho que a gente já viu falar de incompatibilidade.
uma desculpa esfarrapada que inventaram para poder assumir que os dois não deram conta de fazer o acordo que era preciso. Houve um momento no meu casamento, né, que eu achei que talvez a gente não ia conseguir fechar os acordos que a gente precisava. Sabe quando isso mudou? Isso mudou quando eu entendi que a Ângela era um presente de Deus para mim, que o meu casamento era fruto da vontade de Deus e não fruto apenas da minha escolha pessoal. E eu entendi que romper com a Ângela não era romper com a Ângela, era romper com Deus, com o plano de Deus para a nossa vida. E a gente tirou essa palavrinha do nosso meio. Então, de vez em quando, a chapa esquenta. Lá na sua casa também, não é verdade? Mas essa palavra não existe mais. Separação não faz parte mais do nosso vocabulário, porque a gente sabe que a nossa família foi estabelecida para sempre no Senhor. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Nós entendemos que a história da nossa família vai muito além dos dias e dos anos de casamentos que eu tenho. Tem a ver com o plano que Deus tem para a minha vida. E eu não quero aqui recriminar você que passou pela experiência do divórcio. Não. A Bíblia diz que por causa da dureza do coração do homem, em alguns momentos, Deus permitiu que isso acontecesse por causa da dureza, mas nunca foi plano de Deus que famílias se desfizessem. Mas é fato que Deus deseja que a nossa família entenda que o plano que Deus tem para ela é muito anterior a gente e é muito maior do que as nossas vontades. É muito maior do que a nossa capacidade de se entender. No relacionamento de pais e filhos também. Quem nunca teve dificuldade no relacionamento com seus pais, com seus... Não é? Não é assim? A gente vai descobrindo os pais da gente na medida que a gente também amadurece. A gente vai descobrindo o valor dos pais. Tem uma época da vida que os pais parecem cafonas, não é verdade? Que os pais parecem não saber das coisas, ser de uma outra geração, de um outro tempo. Né? Hoje, meu pai enfrenta uma doença degenerativa, em que algumas coisas ele não fala mais, não concatena mais, mas nos momentos de lucidez dele, muitas vezes eu ouço Deus falando através da vida do meu pai, mesmo que sejam espaços dos momentos de lucidez. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu como pai sobre a minha vida. Porque a minha família é fruto do plano de Deus. Pastor, mas o senhor não conhece meu pai, o senhor não conhece minha mãe, o senhor não conhece meu filho. Eu sei, irmãos, que há distorções sérias. Tem pais que agridem os filhos, não é? Tem filhos que agridem os pais. Tem histórias com as quais Deus não faz acordo. Mas ainda quero te dizer que mesmo que a tua família tenha se dissolvido a ponto de que você olha para trás e não vê condições de ver lá naquele lugar que você foi gerado possibilidade de restauração, você pode ser o início da restauração da tua família. Mas o que eu quero dizer é que alguém precisa tomar uma decisão de crer que Deus tem mais para fazer na nossa casa. Maria não tinha muita opção. Maria não tinha opção. Aqui cabia José tomar a decisão. José creu, irmãos, e isso foi imputado como bênção na vida de Jesus, na vida de Maria, na história da sua família. Eu quero te dizer, creia que Deus sonhou com a sua família e invista na sua família. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos, não abra mão dos seus pais, não abra mão. Resolva firmemente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa viveremos o melhor do Senhor. Eu e a minha casa viveremos a história que Deus tem para a nossa vida. E essa é uma decisão que precisa ser renovada a cada dia. Porque a família é mesmo um lugar de ambiguidade. A família é mesmo um lugar de contradição. Porque a família é o lugar onde a gente é treinado para viver lá fora. Quem tem um irmão ou uma irmã que é muito diferente de você? Alguém tem um irmão ou uma irmã que é muito diferente de você? Tem? Quem discorda de alguma coisa assim com seus pais? Assim? Você discorda? Tem alguma coisa que você faz diferente da história da tua família? Ah, claro que tem. Tem alguma coisa que chama muita atenção e eu termino com isso, na vida de José e Maria. José e Maria não tem outra opção, a não ser se submeter a Deus, com simplicidade e singeleza de coração. Sabe, eu poderia te dar aqui uma série de princípios, e quem sabe a gente faça isso ao longo desse mês, em que a gente celebra o Natal, a chegada de Jesus.
Mas duas coisas chamam muita atenção na história de José e Maria. Eles são simples. Qual é a simplicidade de José e Maria? Deus falou. Então, se Deus falou, vai acontecer. Não é simples isso? Não é simples? Vocês viram aqui no sonho que José teve um manual de explicações de Deus, como José devia se comportar para ser pai do Filho de Deus? Vocês viram aqui um manual que foi dado a Maria, como era ser mãe do Filho de Deus? Vocês têm aqui, irmãos? Não. Não tem. A única coisa que Deus requer de Maria e de José é uma simplicidade para crer. Crer que aquilo podia acontecer. Que o impossível podia se manifestar. E uma vez que eles são simples para crer, eles são sensíveis para obedecer. E cada passo é dado a partir do que Deus fala. Deus fala e eles obedecem. Deus fala e eles obedecem. Deus fala e eles obedecem. Eu fiz um vídeo ontem chamando a igreja para esse momento. E eu disse assim: quem inspira os seus filhos a ter uma vida de intimidade com Deus? A sua casa te vê em intimidade com Deus? Porque a nossa família acaba replicando aquilo que a gente ensinou eles a fazer. Como é que é a tua vida dentro de casa? A tua espiritualidade dentro de casa? A tua experiência com Deus? Como é que você lida nas horas difíceis? Como é que você lida nas horas de festa? Como é que você lida com todas as coisas? Deus está presente, Deus participa desses processos na sua vida. Seja simples e crédulo, irmão. Seja simples e crédulo. Jesus falou para Maria, a outra Maria, irmã de Lázaro: creia e verás a glória de Deus. Eu posso te falar sobre papéis, eu posso te falar sobre responsabilidades do homem, da mulher, eu posso te falar sobre princípios de um casamento feliz, eu posso te falar sobre princípios de uma criação de filhos, posso te falar sobre um monte de coisa. Aliás, na nossa igreja nós temos vários cursos para famílias. A gente tem um curso chamado Casados para Sempre, a gente tem um curso chamado Criando Filhos à Maneira de Deus, a gente tem um curso chamado CRAU, que trabalha a administração financeira, doméstica da casa, né? A gente tem vários cursos de família. Se você quiser informações, faz assim, Cláudia. A Cláudia está ali, você pode procurar a Cláudia, ela é a coordenadora do Ministério de Família. Você pode procurar, ele vai te direcionar. A gente tem vários cursos sobre aliança. Temos tudo isso. Mas tudo começa de maneira muito simples. Você crê que a sua família é projeto de Deus. Você toma posse disso. E você decide em Deus que você e a sua casa vão servir a Deus com todas as suas forças. E Deus, que tem compromisso com a sua família, vai te direcionar e te mostrar o caminho para que isso se estabeleça. Não sem dor, não sem angústia, não sem tribulação. Porque eu não conheço uma mãe que nunca tenha se angustiado. Eu não conheço um casal que nunca tenha passado por um tempo de aflição. Não. Para ser família tem dor. A dor faz parte da vida. A gente já nasce em meio à dor. Não é verdade? A concepção já é feita em meio à dor. Mas é dor e bênção. A bênção do Pai que fez a família. A bênção do Deus que é família vai nos fortalecer para viver como família de Deus. Então eu queria te fazer um convite nessa tarde, antes de nós tomarmos a Santa Ceia. Se a sua família está aqui, eu queria que você viesse com a sua família. Mas se a sua família não está aqui, você pode chamar o amigo que está aí, a irmã aqui da fé, o irmão que é família para você. Mas eu queria que você viesse com a sua família aqui para o altar, não é? De mãos dadas. Nós vamos orar pelas nossas famílias. Venham com as famílias, venham dizer: Senhor, eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois nós vamos tomar a Santa Ceia e já caminharemos para o encerramento desse culto. Mas vem com a sua família. Quem sabe a nossa igreja tem muitos primos aqui, muitos parentes. Se a sua família não está, traz um irmão que você ama para orar com você. Vem aqui e fala assim: vamos lá orar pela minha família? Vem aqui com a sua família. Escolhido, perdoado, eu
Jesus, te glorificamos, Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. Senhor, que tem abençoado toda a família sobre a face da terra. Senhor, que instituiu a família, que levantou a família. Nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Deus. Senhor, nós estamos aqui diante do teu altar, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai. Venhamos, Deus querido, buscar graça diante do Senhor, buscar a tua bênção, Senhor Deus, diante de ti, Pai. Senhor, tu usas a família, tu usou a família, tu usas, Senhor Deus, a família para cumprir os teus planos, para cumprir os teus propósitos. Nós louvamos e glorificamos o teu nome por isso, Pai. Nós estamos aqui como família de Deus, como povo do Senhor. E, ó Deus, estamos com o nosso coração aberto para que o Senhor venha, para que o Senhor toque na nossa casa, para que o Senhor toque na nossa família. Vem, Deus, em nome de Jesus, tocar, intervir, Senhor. Intervenha, ó Deus, na nossa casa. Intervenha, Senhor Deus, na nossa família, para cumprir, Senhor Deus, os teus planos, para cumprir, Senhor Deus, os teus propósitos. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor tem um sonho para a nossa casa. O Senhor tem um sonho para a nossa família. O Senhor tem um plano que vem do teu coração para nós, ó Deus, para a nossa casa. Senhor, e nesse tempo a família tem se perdido. Senhor, nesse tempo a família tem sido destruída e tem sido alvo de Satanás. Mas nós cremos, Deus, que tu és aquele que guarda a nossa casa. A nossa casa está construída sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Pode vir a tempestade, pode vir o vento forte, a inundação, mas, Senhor, a nossa casa está firmada em Ti, e ela permanecerá em pé, ela não cairá. Senhor, hoje nós declaramos, ó Deus, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Cremos, ó Deus, que o Teu sangue está sobre a nossa casa. Como diz, ó Deus querido, o salmista: nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa casa, porque Tu, Senhor, tens sido a cobertura do nosso lar, a cobertura, Deus, da nossa casa. Senhor, nós colocamos os nossos filhos diante do Senhor. A Tua palavra nos diz: os nossos filhos são benditos do Senhor, são consagrados ao Senhor desde o ventre. Nossos filhos são do Senhor, nossos filhos não são do mundo, nossos filhos não são para a perdição, mas os nossos filhos serão para a glorificação e exaltação do Teu nome. Senhor, traz os filhos de volta. Se algum se perdeu na sua adolescência, na sua juventude, nós clamamos aos céus agora que venham os filhos do Senhor, que eles retornem à casa do Pai, que eles retornem para o seio da sua família. Oh Deus, porque a palavra que foi ministrada no coração deles é como semente, Senhor, e eles não se perderão, mas retornarão. Senhor Deus, nós cremos na Tua palavra e na Tua promessa. Ela diz, Senhor, que nos últimos dias o Senhor converterá o coração dos filhos aos seus pais, o coração dos pais aos seus filhos. Senhor, traz, ó Deus, entendimento. Traz, Senhor, paternidade para dentro da nossa casa. Traz filiação para dentro da nossa casa. Nós profetizamos que as barreiras de divisão dentro do nosso lar serão quebradas em o nome de Jesus. Vai haver unidade, vai haver comunhão, vai haver entendimento, vai haver harmonia, vai haver paz dentro da nossa casa, Senhor. Nossos filhos viverão debaixo de uma cobertura espiritual em o nome de Jesus. Senhor, restaura o sacerdócio dentro do lar. Restaura o sacerdócio dentro da casa. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, nós cremos que os homens, ó Deus querido, exercerão esse sacerdócio. Senhor Deus, eles são os líderes, são a cabeça dentro do lar. Meu Deus, em o nome de Jesus, restaura o sacerdócio dentro da casa. Não é apenas provisão, Senhor, mas é a busca da Tua presença para dentro da casa. Senhor Deus, é a direção do Senhor, é o propósito do Senhor para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para os nossos filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, nosso casamento não irá se perder,
mas nós somos unidos pelo Senhor. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ó Deus, até que a morte nos separe, nós permaneceremos em pé, nós permaneceremos juntos, nós viveremos o milagre do Senhor dentro da nossa casa, nós viveremos os casais aqui representados, ó Deus, viverão todo o projeto que o Senhor tem para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, que se unem, ó Deus, debaixo da tua bênção. Repreenda o divórcio, repreenda a separação, repreenda, Deus, o desentendimento. Meu Deus, aquele marido que foi embora, o Senhor é poderoso para trazê-lo de volta. Senhor, a esposa que partiu, Senhor, Tu és poderoso para trazê-la. Pai, em o nome de Jesus, restaura o amor, restaura a paixão, restaura, Senhor Deus, o afeto, restaura os Teus planos, os Teus propósitos para dentro da nossa casa, em o nome de Jesus. Entra, Senhor, com a Tua intervenção, entra, Senhor, com a Tua bênção, muda o quadro, Senhor. A nossa casa permanecerá em pé para a honra e glória do Senhor. Quem crê nisso, dão glória a Deus. Glorifique o Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. A gente vai voltar para os lugares daqui a pouquinho e para preparar para ser, mas eu quero te fazer alguns desafios. Queria te desafiar a fazer um exame da tua vida familiar nesse ano. Eu aprendi que às vezes quem é mais maduro precisa tomar iniciativa. Quem é mais maduro precisa tomar iniciativa. Avós que romperam com seus netos, pais que romperam com seus filhos, filhos que romperam com seus pais, casais que vivem uma vida de tribulação, que estão casados, mas não estão vivendo em comunhão. Queria que você fizesse um ato profético hoje com a sua família, que você voltasse e dissesse assim: olha, eu quero viver bem. Peça perdão se for preciso, mesmo que o outro não esteja pronto para isso. E aí não espere o que o outro dê, o que ele não pode dar. Ele não está aqui, ele não recebeu essa palavra. Então talvez você vai chegar, alguém vai fazer sarcasmo com você, vai fazer pouco caso do que você está falando, mas tem muito efeito a oração de um justo. Sabe, tem muito efeito. Ministre sobre a vida da tua família e diga assim: eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu e a minha casa vamos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Amém? Dê um abraço ao seu irmão.